Essa é a parte 2 do resumo de Sperm Great Lord, o anime onde o protagonista recebe um poder perverso e deve fazer coisas erradas para ficar mais forte e subir do rank F. A parte 1 vai estar na descrição desse vídeo. Continuando da onde a gente parou, o Chifei estava lutando contra aquele grupo de 3 despertados rank D. Ele estava em desvantagem e teve que correr, mas logo reforços vieram e o ajudaram a equilibrar a luta, mas infelizmente para ele e seus companheiros Dragnet, eles não conseguiram abater esses inimigos, pois a polícia apareceu na hora, o que os fez irem embora. 3 inimigos que ele estava enfrentando estavam se escondendo lá. 2 deles falam que era melhor eles se entregarem, mas o chefe deles diz que isso seria loucura, pois na batalha da ponte eles mataram 2 Dragnet, então com certeza seriam punidos. Ele fala que pode aguentar alguns tiros numa boa e sair vazado do prédio enquanto leva chuva de bala carregando seus 2 companheiros. Em um certo momento ele leva uma espadada teleguiada de um dos agentes da Dragnet e fica imobilizado, mas o foco de todos muda pro Luxu, que é pego observando eles de longe. E após fazer uma piada de mau gosto, o Chifei ordena que todos peguem ele. No entanto, eles não conseguem, pois o Luxu, que estava envolvido por uma aura azul muito braba parecendo o Goku Ultra Instinto, era rápido demais para qualquer um deles. Inclusive eu tenho que bater palma de pé para essa animação que é lindíssima, mano. A luta continua com o nosso protagonista dando um cacete nas minas que estavam querendo violar o fiofó dele, e no solo os Dragnet estavam lutando contra aquele cara rank D de antes. Inclusive, meu Deus, mano, o cara é rank D, mas tava dando um cacete no carinha da Dragnet que ele tava lutando. Imagina a rapaziada de rank mais alto que isso. Só sei que o Chifei salva seu companheiro de ser amassado por esse cara, que eu não sei o nome, então vou chamar só de cara mesmo. Porém, a luta entre eles termina com o Chifei desmaiado por causa de uma explosão. Nisso, os últimos restantes eram esse cara e o Luxu. Eles saem na porrada, mas a luta nem dura muito, pois logo o Luxu sumona uma espada que sai de dentro dele, perfurando esse vilão e quebrando todos os ossos da sua mão. Logo após esse confronto, o Luxu vai embora mandando um parkour e a cena corta pra ele chegando em casa. Sua irmã fica desesperada e perguntando se ele tá bem, mas ele responde que sim. Ele diz que vai levar ela para coletar recursos valiosos para treinar sua habilidade. Na saída de casa, o mestre dele, o Ziang, pergunta onde eles estavam indo essa hora da noite e ele dá uma desculpa dizendo que ia levar a sua irmã para comer alguma coisa em um bar. Sim, um bar, esse daí não sabe mentir não. Burro, incompetente. Seu mestre acredita nele, não sei como, e o avisa para não voltar tarde, pois não é seguro nas ruas. Após receber o aviso, os dois vão pro telhado e lá ele pede a sua irmã para usar sua habilidade de invocação para invocar um pássaro, para assim fazer o reconhecimento da região e ver se tinha algum suspeito. Após o reconhecimento, ela diz que não tem e com isso o Luxu segue pro próximo passo. Ele vai a um lugar escuro e abandonado e chama sua irmã. Ele pergunta se ela sentia alguma energia morta ali perto e ela responde que sim. Um homem alto e 2 homens baixos? Ué, como assim, Master? Cara, se tu não se lembra como funciona a habilidade da irmã dele, eu vou explicar de novo rapidão. Basicamente, ela tem a habilidade de invocar uma sombra de algum animal, inseto e até mesmo pessoas. Porém, para ela invocar uma sombra de um pássaro, por exemplo, esse pássaro tem que ter morrido recentemente e perto do local onde ela tá. Basicamente, ela invoca uma cópia de seres que morreram perto dela. É basicamente isso. O Luxu pede a ela para absorver o homem mais alto e tentar invocá-lo, mas ela fala que não tem poder mágico o suficiente. Ele então fala para eles encerrarem por hoje, mas ela fala que não iria embora antes dele levá-la para comer, assim como disse ao seu mestre. Então ele a leva e vem da comida simples que eles estavam comendo. O Luxu fica triste por não poder dar uma boa vida a ela e fala que ela seria mais feliz se voltasse pro orfanato, mas ela fica braba ao ouvir isso dele e diz que mesmo não tendo nada, ela não deixaria ele, pois os dois são família. Um flashback acompanhado de uma música tocante mostram o passado dos dois e o Luxu promete a ela que eles terão uma casa própria para morar e a situação deles vai melhorar. A cena corta com uma reunião dos Dragnet conversando sobre aquele rank C que deu trabalho para vários homens ao mesmo tempo, mas foi derrotado por um lutador desconhecido. O Shi Zuejin fala que estavam tentando descobrir quem era esse lutador misterioso e o que ele queria. Além de estarem muito curiosos com aquela aura azul ao redor do corpo dele, eles continuam dizendo que esse lutador misterioso tem no mínimo um nível de poder próximo ao rank C profissional. E o Nie
Ting fala que somente 7 pessoas subirão do rank C no mundo, então esse caso deveria ser investigado ao máximo e tratado com prioridade. Após ir embora, o Shi Zuejin, eu não sei falar esse nome, cara, fala que identificou que esse lutador é um adolescente e o chama de promissor por ser tão forte nessa idade. A cena corta com a sua irmã dizendo que tinha uma surpresa pra ele. Quando o Luxu abre a porta do seu quarto, ele dá de cara com uma sombra de um homem e se caga todo. Sim, a sua irmã conseguiu invocar uma pessoa com a sua habilidade. Ela explica que além de invocá-lo, ela também pode controlar seus movimentos com a mente. Ela diz que a sombra parece forte e pergunta se podia dar um soco no Luxu pra testar. Ela tá meio doida, né, mano? Só pode. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. Mas o Luxu, seu irmão, fala pra ela não fazer isso, pois a sombra era de rank D, então o soco ia destruir tudo. Ela fala também que tem acesso às memórias dele e sabe onde ele escondeu um dinheiro antes de morrer. Ela entra nas suas memórias e descobre a localização exata da grana, falando em seguida pros dois irem lá pegar pra eles, porém o Luxu diz que não, pois esse dinheiro é roubado e eles deveriam entregar tudo pra polícia. Ela começa a chorar, dizendo que não queria voltar pro orfanato e queria comprar essa casa, mas ele a consola, dizendo que eles terão a sua casa, não hoje, não amanhã, mas terão. Ou seja, ele fez a coisa certa e ainda ganhou uns pontos de emoção negativa por ter decepcionado a sua irmã com essa notícia. A cena corta pra escola. Chegando na sala de aula, o Luxu irrita alguns de seus colegas e se senta ao lado do seu colega Shui. Quem viu a parte 1 sabe quem é. Eles conversam fiado um pouco até o Luxu perguntar se aquele fugitivo rank C que foi derrotado por ele é diferente de uma pessoa comum, pois a sua alma não desaparece. O Shui fala que existe uma teoria sobre isso. Quando um despertado morre, ele deixa uma quantidade de energia grande no local, e isso tem relação com algo chamado de antipartículas. Eu não sei o que é isso, nem o Luxu sabe e nem mesmo o Shui. Mas ele fala que tem a ver com as recentes mudanças no mundo após o despertar das pessoas ter começado. Esse evento foi chamado de renascimento da energia espiritual e explica que esse pico de energia não fica só em lugares onde despertados morreram, mas também em muitos lugares afetados por esse evento. O Luxu então mostra no seu celular uma notícia sobre uma safra de cebolinhas terem sido vendidas por muita grana e pergunta se era disso que ele estava falando, e ele responde que sim. Ele explica que tais lugares são conhecidos como terras abençoadas e são terras ricas em energia espiritual, o que para os cultivadores, mano, é uma mina de ouro, pois qualquer coisa cultivada lá vem carregada com muita energia espiritual. No entanto, ele fala pro Luxu nem pensar em comprar uma terra assim, porque por mais que ela seja lucrativa, praticamente todas as terras já foram compradas pelos ricos. Ele pergunta se existe mais alguma forma de cultivo lucrativo e o Shui fala que talvez as pedras espirituais dadas aos alunos fossem lucrativas, e ele fala que um carregamento dessas pedras seria distribuída na escola por alguém da Dragnet. A cena corta com os alunos se reunindo para a cerimônia de posse do novo diretor. Ele não chegava nunca e quando chega fala para um senhor no portão que estava atrasada porque foi recuperar um dinheiro roubado, mas alguém denunciou sobre o dinheiro e a polícia chegou na hora. Com certeza foi o Luxu, porque esse dinheiro é aquele que a irmã dele quis pegar para eles e ele denunciou. Quando o diretor chega, o Luxu reconhece ele como sendo um rank B da Dragnet e faz uma cara de preocupado. Ele sobe no palco, faz um discurso de 2 segundos e vai embora, mano. O cara nem sabe o que tá fazendo ali. É um diretor desses que eu queria, tá ligado? Só que não. Esse diretor se torna o novo encarregado da turma especial onde o Luxu faz parte, e ele avisa a todos que eles se tornaram membros da Dragnet a partir de agora e deveriam obedecer às suas ordens. Ele menciona sobre um lutador misterioso que derrotou um rank D do tipo força. Ele é um usuário de espadas e tem uma aura azul cobrindo seu corpo e pede pra falarem a ele qualquer informação que eles tivessem sobre essa pessoa misteriosa. Ele continua sua aula dizendo que cada aluno ganharia pedras espirituais de acordo com seu rank e o Luxu ganha 2. Após isso, ele leva o Shui pro cantinho, mas sem maldade, e pergunta a ele se era possível vender suas pedras no mercado negro. Ele responde que sim e liga pro seu contato dizendo que um amigo tinha pedras espirituais para vender. O Luxu bota um preço de 120 mil em cada e mesmo sendo tão caro, o comprador concorda na mesma hora com o valor. Após dar as pedras pro seu amigo, ele vai embora dizendo que o passaria sua conta bancária para receber o pagamento. Ele se lembra do seu passado onde era mendigo e usava qualquer dinheiro que ganhava para agradar a sua irmã com presentes e diz que ela vai ficar feliz quando descobrir que ele ganhou 200 mil. A cena corta com um novo diretor chamado Yi Xiao aparecendo de surpresa no quintal do mestre do Luxu. Ele fala que recentemente sua equipe escalou as montanhas de tal lugar e lá encontraram
esqueletos protegendo o local. Segundo ele, esses esqueletos tinham o nível de um ranqueado do tipo força, mas ele saca na hora o que o Li Yixiao queria dizer e já o avisa de que ele não tinha nada a ver com isso e que ele estava mantendo a sua promessa de que ele ou a organização não interferiam nas ruínas. O clima fica tenso quando ele menciona a presença de um lutador misterioso usuário de espadas, no caso se referindo ao Lu Shu. Mais uma vez, o Yanzi, o mestre do Lu Shu, acho que eu falei tudo errado o nome dele, fala que esse lutador não tem relação nenhuma com ele e após uma encarada entre os dois, ele vai embora com um sorriso no rosto, dizendo pro Jianzi, sei lá, mano, se cuidar. Esses nomes chineses não tem como, velho. A cena corta com o Lu Shu avisando sua irmã de que ele comprou aquela casa e só faltava botar ela em seu nome. Ela o abraça chorando de felicidade. A cena corta com o Lu Shu em seu quarto treinando seu poder e dizendo que nesse ritmo ele deveria virar um rank C logo logo. Enquanto isso, no quarto da sua irmã, uma energia estranha estava entrando no seu corpo enquanto ela dormia. A cena corta pro dia seguinte com o Lu Shu saindo de um lugar com o documento da sua nova casa em mãos. Era 6h40 da tarde e ele recebe uma mensagem no grupo da turma dizendo para todos os alunos estarem na escola às 7 horas e ele não entende a pressa, se perguntando se uma nova ruína abriria em breve. A cena corta com todos os alunos da turma especial dentro de uma van indo em direção à ruína. Segundo o Shui, eles estavam indo até a ruína que abriria em breve para proteger o perímetro dela. O Lu Shu pergunta se eles não entrariam e ele responde que não, pois a escola teme que por serem de rank baixo eles não conseguissem se proteger. Ele pergunta o que é essa ruína e o Shui fala que existem rumores de que ela foi deixada na Terra por uma civilização alienígena e fala que ela apareceu de repente após a mudança súbita que teve no mundo. Ele continua explicando que sempre que essa ruína aparece, diversos guerreiros entram nela para tentar coletar seus recursos valiosos, como itens mágicos e por aí vai. É basicamente uma dungeon isso aí. Ele fala que o item mais valioso de todos é chamado de Olho da Formação, um item que quando pego faz a ruína desaparecer, é como se fosse zerar a ruína, tá ligado? Pegar esse item no caso. O assunto muda e mesmo no meio de uma situação séria como essa, o Lu Shu não perde a oportunidade de zoar o representante de classe e ganhar alguns pontinhos. Chegando na base perto da ruína, o Shifei avisa a todos de que eles estavam ali para ganhar experiência e avisa que qualquer um que vazasse os planos ou informações sobre o local iria para a corte marcial. Em seguida, ele manda os alunos comerem no refeitório da base, mas por não ter banco suficiente, a maioria comeu no chão. Um gordinho folgado passa perto do Lu Shu, quase pisando na sua comida e começa a reclamar que não tinha um banco para ele. Até o Shifei aparecer e dar um banquinho para ele se sentar, mas ele nem aproveita muito esse banco, pois o Lu Shu simplesmente derruba ele do seu banco com um tapa e volta a se sentar. O Shui diz a ele que ele deveria meditar após comer, pois por estarem perto da ruína, o local tinha uma grande concentração de poder mágico. No entanto, o Lu Shu decide não meditar e sim fazer outra coisa, irritar o representante de classe enquanto ele meditava, assim ganhando muitos pontos de emoção negativa dele. E ele faz isso de novo, mano. Em vez de meditar, ele fica só atrapalhando a meditação do representante, enchendo o saco dele pra farmar muitos pontos de emoção negativa. Ele faz isso tanto que chega a deixar o cara louco e no dia seguinte ele desafia o Lu Shu pra uma luta, porém segundo o Shifei, eles devem ser camaradas e não inimigos e fala pra eles resolverem na queda de braço. Eles fazem a queda de braço e o Lu Shu vence facilmente, brincando que despertou mais uma vez por causa do representante que fica mais irritado ainda com ele. Ele vence até mesmo o Shifei, que diz a ele que ele tem futuro. No dia seguinte, o Lu Shu nota uma forte névoa cobrindo toda a base onde eles estavam chegando e segundo Shui, a névoa era da ruína que estava prestes a se formar. De repente, a fumaça começa a avançar e cobrir todo mundo. Quando cobre, o Lu Shu ele começa a cair e para em um local isolado. Ele mal tem tempo para ver o que estava acontecendo, pois um zumbi o ataca, mas ele o derrota. Ele estava dentro da ruína e logo vários zumbis começaram a aparecer, o forçando a sair correndo. Engraçado que ele pegou a arma do zumbi para se defender, mano, estilo The Walking Dead. Vários estudantes aparecem correndo e dizendo para ele correr também caso quisesse viver, mas ao ver um deles ser atacado por um zumbi, o Lu Shu corre na direção do zumbi e o mata, matando não só ele, mas todos os outros que estavam perseguindo os alunos. Após isso, ele deixa um machado com os alunos e dá algumas instruções de como sobreviver a eles, que incluía cortar as suas cabeças caso ficassem frente a frente com um. Após isso, ele vai pro outro lado. Após matar alguns zumbis, ele nota que estava anoitecendo e ele fala que precisava encontrar um local para ficar. Ele escolhe uma montanha e ao se aproximar dela nota um sinalizador, mas ele derruba pensando ser um ataque inimigo. O cara não sabe que existe uma coisa chamada sinalizador, velho. Você parece que é
burro, rapaz. Após notar que era um sinalizador, ele fala que quem usou deveria ser um aluno especial, pois os alunos normais não têm acesso a sinalizadores. Ele ganha pontos negativos desse aluno, mas vê num sistema que não aparecia seu nome, somente números, e ele pergunta se ele era o espião que o Shui falou. A cena corta para um tempo antes deles caírem na ruína e mostra um homem dando vários sinalizadores para espiões estrangeiros, dizendo que caso se separassem eles deveriam usar. Esse cara era um deles. Ele fala que se chama Shang e o Lushu se apresenta usando um nome falso e fala que é da escola da cidade de Nanyang. Mas o Chang, que provavelmente é um nome falso, responde que ele é da escola de Nanyang, mas nunca ouviu lá. Assim, desconfiando dele, o Lushu fez isso de propósito para trollá-lo e farmar muitos pontos. Ele diz inclusive que poderia passar a noite ali só farmando pontos e que nesse ritmo chegaria aos 10k fácil. O Shang diz que iria embora dali para se reencontrar com seus colegas e o Lushu diz que vai ajudá-lo e iria com ele. Como tu deve imaginar, as cenas seguintes consistem do Lushu irritando esse cara e conseguindo muitos pontos. É sério, cara, ele faz de diversas formas diferentes até chegar num ponto em que esse cara não aguenta mais e decide atacar o Lushu. Os dois lutam e mais uma vez o anime apresenta uma animação lindíssima, mano, belíssima. Ele era forte, mas não forte o bastante e acaba sendo derrotado pelo nosso querido Lushu, que o mata summonando a sua espada. Após isso ele começa a filosofar sobre o sentido da vida. E a cena corta com ele subindo em uma árvore para pegar maçãs. Ele fala que é ótimo ter algo diferente para comer, mas nota que esquilos moravam nas árvores e eles começam a ficar muito brabos com ele por comer as suas maçãs ao ponto de tacar pedra nele. Inclusive ele nota que os esquilos estavam dando a ele pontos por emoção negativa, o que significava que eles tinham inteligência. Após correr bastante, ele para e se liga que estava andando pela borda da ruína e não tinha ido ao meio ainda, mas para impedir ele de seguir em frente, uma matilha de lobos aparece, mas gera um ponto de emoção negativa a ele quando ele decide sair correndo em vez de enfrentá-los, o que mostra que os lobos também têm inteligência. Após um tempo correndo, ele encontra aquele mesmo grupo do começo a quem ele entregou o machado. No começo eles o recebem bem, mas logo fica com raiva dele, pois ele não queria compartilhar a comida que tinha. O episódio termina com ele se perguntando se ninguém encontrou o olho da formação e indo procurá-lo ele mesmo. Para terminar o vídeo com um final feliz, eu vou mostrar as maçãs que ele deixou ali pro pessoal comer. Se bem que ele deixou só 2 maçãs para várias pessoas, então acho que nem é tão feliz assim, mas enfim. E aqui eu encerro esse resumo. Essa foi a parte 2 de Spare Me Great Lord. Se quiser uma parte 3 pra gente finalizar a história que tá pertinho, não esquece de comentar e deixar o seu like.